Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de julho de 2025. Operação secreta. A Ucrânia destrói importante gasoduto. Russos, é o que eles estão falando. Não vamos economizar. As mulheres darão à luz mais. Eu usei exatamente as palavras que traduzidas ao pé da letra e na ordem como foi falado, entende? Então, essa parte aí, vamos discutir, é muito importante, é justamente sobre as baixas russas. O que pensam os militares, a elite dos militares, quando fizeram as táticas de guerra da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Convido a todos a darem um like, todos vocês que assistiram o vídeo, porque ajuda bastante o canal a se fortalecer perante o YouTube. E também compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Uma operação secreta que foi chamada divulgada depois que aconteceu pela Ucrânia de operação secreta. E então eu usei o mesmo termo, né? E que eles fizeram um ataque a instalações de gás. Uma forte explosão, ou melhor, fortes explosões aconteceram numa cidade russa de Langpaz. Ela está localizada no Okrut de Khanty-Mansi, é o nome da localidade. Seguida de um grande incêndio, muitas explosões. Essa informação ela está sendo divulgada em toda a mídia ucraniana e a mídia no exterior também. E essas fontes são as fontes do SBU, que é a inteligência militar ucraniana, que deu essas informações. Os russos se calaram, existem filmes, vídeos do que aconteceu e fotografias. Eles se calaram, não falaram nada. Porque acho que não vale a pena dizer, pelo menos as fontes locais, de que eram destroços, e como é que destroços pega fogo em tudo e faz uma grande explosão. Nós já vamos ver os detalhes do que aconteceu no local. Essa operação, ela destruiu um gasoduto, muito importante, que fornecia gás para as instalações industriais relacionadas à defesa da Ucrânia, da Rússia, das tropas russas, né, que precisavam para uso industrial e também para meios civis. Para os dois casos ela fornecia. A capacidade dessa unidade que foi destruída é uma capacidade anual de cerca de 2,6 bilhões de metros cúbicos, ou seja, é uma capacidade muito grande, era uma instalação de grande porte. No momento da explosão, não tinha quer dizer, a quantidade máxima que tinha, segundo as informações também, tinha apenas 4 milhões de metros cúbicos de gás, né? Tinha lá 2 depósitos e esses 2 depósitos explodiram com 4 milhões de metros cúbicos de gás. Imagine você, dê uma olhada quanto cabe no bujão de gás da tua casa. E você vê a quantidade de bujões. Às vezes acontece acidente com o bujão de gás e explode. Faz um grande estrago numa residência, numa fábrica, alguma coisa assim. Imagine 4 milhões de metros cúbicos explodindo. Foi uma explosão que ouvia-se a dezenas de quilômetros de distância. A população mais próxima teve que ser evacuada rapidamente e eles não dão, a Rússia não fala sobre vítimas, nem que há, nem que não há. Esses reparos nesse oleoduto, claro que é possível de fazer, né? Acho que não é muito complicado e acredito que a Rússia até tenha esse material que precisa fazer. Provavelmente eles mesmos que fabricam, mas vai demorar, né? Não sei quanto tempo, se um mês ou dois, e isso foi um grande prejuízo e é uma explosão que eu imagino que talvez deva ter tido vítimas, né? Pela envergadura. E a população teve que ser evacuada e mesmo atingiu o deslocamento de ar, ele atinge vidros de casas que quebraram, então não se sabe se caíram paredes ou não, mas é uma explosão muito violenta. Ela está localizada numa área de difícil acesso, é uma região de pântanos
Isso complica, inclusive, os trabalhos de restauração e de evacuação, né? De pessoal que já foi feito. Os reparos é que ainda serão feitos. O volume de suprimentos, ou seja, ninguém sabe para quanto vai cair, a partir de quando eles vão poder fornecer. E se vão poder, depois dos reparos, fornecer a mesma quantidade. É importante observar que é o segundo incidente desse na última semana. Esse incidente, inclusive, ele aconteceu agora, recentemente, há uns 2 dias, hoje é segunda, no sábado, ele foi anunciado em televisões, acredito até que no Brasil. Eu não me lembro se eu vi numa televisão brasileira ou uma reportagem internacional, não me lembro, mas foi divulgado, ou seja, foi uma perda muito grande para a Rússia, né? Aconteceu uma outra no dia 5, agora, bem recentemente, que foi lá em Vladivostok. Vocês lembram que, inclusive, eu divulguei drones também da Ucrânia, foram lá e destruíram um gasoduto na região de Vladivostok. Esses ataques sistemáticos a essa infraestrutura crítica dentro da Federação Russa indicam uma crescente vulnerabilidade da logística e dos suprimentos do exército russo. Recentemente, os especialistas, as forças especiais do Kursk também atacaram Bryansk, um armazém de munições que também destruíram e houve muitas explosões ou sequência. Ou seja, a guerra está dentro da Rússia, a guerra não se limita apenas à Ucrânia e à área de contato, mas sim ela está incomodando e deixando nervosos os dirigentes do Kremlin. Agora, a segunda parte desse vídeo, da segunda matéria, a Rússia diz o seguinte: não vamos economizar, as mulheres darão à luz mais. Ou darão luz mais, não, à luz mais, né? Isso chama-se na Rússia de zucovismo. Isso, quando eles começaram a fazer essas moedor de carne, que lá iam os buchas de canhão, eles usaram essa justificativa, né? Nos últimos 34 anos, a Rússia esteve envolvida em vários conflitos, né? E além desse que está aqui da guerra da Ucrânia, com esse último agora, tinha a guerra na Transnistria, 2 campanhas na Chechênia e a guerra contra a Geórgia, que na realidade elas são insignificantes se compararmos com as perdas que os russos estão tendo na Ucrânia. Mais de 1 milhão, né? Deve estar 1.030.000, mais ou menos, baixas, né? Desde o início da guerra, dessa segunda fase. A Rússia está empregando táticas que justamente lembram a Segunda Guerra Mundial. Não lembram exatamente as mesmas táticas, né? E essas táticas são conhecidas como zucovismo, em homenagem ao que eram tidas como muito boas ao general que comandava o exército russo na Segunda Guerra Mundial e que entrou em Berlim, né? E zucovismo do general Zhukov, né? Ele é um cara muito famoso na Segunda Guerra. Os próprios russos se referem a isso como, eles falam que é o título que eu dei: não vamos economizar, as mulheres darão à luz mais. Exatamente, literalmente, eu traduzi isso e coloquei no título, né? Eu acho que a moral é complicada, né? Mas a reserva total de mobilização do país, eles diziam, né, é de cerca de 20 milhões. Portanto, a ideia de que o comando russo valoriza a vida de seus soldados é completamente contraditória com a natureza das táticas de combate características por ataques de carne moída, né? Ou então ataques banzai, que nem os japoneses faziam na Segunda Guerra Mundial. E eles estão usando essas mesmas técnicas, né? É a tentativa de avanço na área onde estão as tropas fazendo a defesa e tentar expulsá-los pela exaustão do número de linhas. Só que hoje as armas são automáticas, não são os mosquetões que eram usados, os fuzis, pelos soldados. E poucos usavam metralhadoras, mas eram os sargentos e oficiais que usavam metralhadoras nas linhas de frente. Então, até você carregar o mosquetão, que, se não me engano, conseguia só um cartucho de 7 tiros, eles tinham sucesso. E não tinham drones. E a artilharia era mais simples, não era tão sofisticada, rápida e precisa como hoje. E eles simplesmente estão usando as táticas do Marechal Zhukov. Depois ele foi promovido a Marechal, né? Para vocês terem uma ideia, em Sumi, eles fizeram um ataque de 100 pessoas, eu relatei num vídeo, né, de 100 tropas, de 100 soldados, 100 militares, né? E nesse ataque, eu falei no vídeo também, 8 sobreviveram. Então,
você vê como isso é inútil. Eles estão há 3 anos e meio tentando essas táticas. 8 sobreviveram. E o que o comandante fez? No próximo ataque, colocou os 8 nas primeiras linhas, que vieram a morrer também. Ou seja, perderam 100 dessas soldados. Ou seja, as brigadas russas estão agindo totalmente errado. E elas são dizimadas pelos ucranianos, que não atiram neles por alegria, por masoquismo, por alguma coisa assim. Não. Ou por sadismo, pelo seria sadismo. Não. Eles atacam porque têm que defender as suas posições, que se eles chegarem, eles vão matar os ucranianos. Né? Mas eles usam essas táticas que ninguém entende, no mundo ninguém entende por que eles continuam usando essas táticas. E estão gastando com isso, muitas pessoas estão morrendo. Né? Muitos, e vão continuar morrendo, não há indícios de que eles vão mudar as táticas. Né? Inclusive, em qualquer região que você for onde está o teatro de operações, eles usam essas táticas, o que isso é tremendamente péssimo para o moral das tropas russas, que simplesmente aceitam e entram. Me admirei que aqueles 8 eles mandaram para uma outra missão também, e nas primeiras linhas de ataque, e foram mortos. Já tem essa notícia que, então, os 100 morreram. 100 na primeira leva e 8 na segunda leva dos sobreviventes. Eles não se importam. A moral desse negócio é muito complicado. E nos dois casos, não, nós podemos mandar porque as mulheres darão luz a mais. Estranha a Rússia, estranho Vladimir Putin e a sua máfia no Kremlin. Não são seres humanos, sem dúvida nenhuma. São os demônios aqui na Terra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você, inscreva-se no canal. O que você viu aqui é a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.